E aí, nos outros vídeos eu falei bastante sobre o fato de Dworkin ser liberal, o fato de ele acreditar na única resposta certa e que isso não é um idealismo, mas uma forma prática de tentar se achar a verdade e não desistir disso. E também do fato do Dworkin estar entre o convencionalismo e o decisionismo. Mas como é que isso entra na prática? Como a doutrina dele faz para tentar resolver esses problemas? Ah, Primeiramente lembrar que a doutrina dele se foca no common law, no direito de precedentes, e, e ela vai tentar resolver essas situações com o direito como integridade, que é, de uma forma bem rasa, é tentar pegar os precedentes como uma forma coerente com os seus princípios, com os princípios de uma sociedade. Então, mesmo que essa sociedade não tenha seus princípios, seja uma sociedade complexa com várias etnias, admitir que até certo ponto ela tenha uma moralidade comum. E essa moralidade vai ir tanto para legislação, que ele vai falar sobre a integridade na legislação, sobre criar leis justas e etc., quanto moralidade e integridade na decisão judicial, que se trata sobre o juiz enxergar as leis como um conjunto coerente de princípios, que muitas vezes não são tão coerentes assim. Mas exatamente, é uma afirmação prática que trata sobre tratar isso de maneira prática. E não ficar de uma maneira ideal, tentando, mas não sei o que, não sei o que. Não, a gente tem que trabalhar com isso daqui que está na frente da gente. Outra forma que ele vai usando esse direito como integridade é o romance em cadeia, que é uma comparação que ele vai fazer entre o direito e a literatura. Ele vai colocar o juiz como um autor que está na construção do romance em cadeia. O que é um romance em cadeia? É um romance que é construído por vários autores, que, com exceção do primeiro, todos, apesar de criarem a história, eles têm que ler o capítulo anterior para fazer sentido. Por exemplo, o primeiro autor, por exemplo, quem criou a Constituição. E a partir dele, todos eles têm que seguir uma coerência com a história passada. Senão a história não faria sentido. Mesmo que ele mude o plot totalmente, ele tem que ler, ele tem que entender a parte anterior. Mas ao mesmo tempo, todo autor quer que seu capítulo seja o melhor capítulo possível. Por isso ele vai falar que escrever a figura do juiz Hércules, que é um juiz que quer ter o melhor capítulo. E isso é extremamente importante no direito como integridade, que vai mostrar como ele vai conciliar tanto o positivismo, o convencionalismo, ou seja, ele vai ter o importante em saber interpretar a história constitucional, interpretar as leis, a jurisprudência, quanto ele também vai ter uma função criadora. E daí que se cria um duplo grau de responsabilidade no juiz, que é onde entra a hermenêutica em Dworkin. A hermenêutica em Dworkin é extremamente interessante porque ela se trata tanto sobre a interpretação em si, quanto uma aplicação. É uma interpretação e uma aplicação que o juiz vai ter que fazer e, no geral, faz mesmo. Ao mesmo tempo que ele lê e interpreta, ele cria um novo. E ele também vai criar a noção de princípio política. E é importante perceber que tanto o argumento de princípio quanto de política, eles são argumentos políticos. E eu vou explicar isso. Só que enquanto o argumento de princípio ele trata sobre uma coisa axiológica, que seria os princípios e os direitos em si, que são direitos individuais do indivíduo, os argumentos de política eles vão tratar de uma maneira mais coletiva e de uma maneira mais utilitária, uma maneira mais finalista. Ou seja, os argumentos de princípio eles são mais kantianos, digamos assim. Os argumentos de política são mais bentanianos, utilitaristas. Os argumentos de princípio eles são coisas boas em si. Por exemplo, o princípio é a dignidade da pessoa humana, a liberdade.
eles são bons em si. Eu criar uma decisão judicial que favoreça isso, ela vai estar sendo boa só porque eu favoreci isso. Já o argumento de política, não. Por exemplo, quando eu der uma decisão favorável a, por exemplo, favorecer cotas, a cota não é boa em si, ela é boa dentro de um contexto social, dentro de uma interpretação. Por isso ele vai dar uma facilidade facilidade não, mas uma preferência ao argumento de princípio. Justamente pelo fato dele ser bom em si, enquanto o outro depende do contexto. E ele vai colocar ele vai tentar deslocar os argumentos de política justamente para o legislativo e colocar a função do judiciário geralmente como uma função minha mãe aqui, como uma função cara, eu me perdi aqui. Como uma função, o judiciário vai ter uma função de finalizar casos difíceis, enquanto o legislativo que deveria criar esses argumentos de política. Mas ao mesmo tempo, como eu disse no início, ambos os argumentos são argumentos de política justamente porque, ao defender liberdade, ao defender os princípios, eu estou defendendo politicamente o status quo, digamos assim, o mundo como ele é. Os argumentos de princípio são... colocar os argumentos de princípio como prioridade são uma forma de alienação, digamos assim. E colocando eles como preferência, querendo ou não, estamos passando uma política mais liberal. Afinal, Dworkin, como eu já disse, é um autor liberal. Mas não deixa de ter uma teoria muito interessante e muito verdadeira, muito sincera também. E por isso eu acho que é um autor fundamental para ser estudado. E é isto.